Bom, a primeira lembrança do Maracanã eu acredito que foi jogando aqui, contra o Guarani e Flamengo, eu como lateral direito, né? E meu sonho era jogar no Maracanã, e eu fiz um gol desse jogo, a gente ganhou 2-1 para o Flamengo, então esse dia me marcou muito, porque meu sonho era jogar no Maracanã e conseguir jogar nesse dia e ter marcado um gol, para mim foi uma felicidade muito grande. Ah, tem muitos, né? Ricardo Gomes, Alexandre Torres, tem esses dois aí, eu destaco, porque eu joguei com eles aqui, né? E os dois têm uma ligação de que o grande jogo nosso contra o Uruguai, né, que a gente ganhou 2-0, 2 gols de Romário, eu joguei com o Ricardo. E o tricampeonato, o Vasco da Gama, joguei com o Alexandre Torres em 94. Bem, a minha memória com o Vasco da Gama, ela não pode deixar de ser registrada, porque é o título de 94, né? É o tricampeonato, vai ser um tricampeonato. Foi esse, a gente ganhou, né, eu era o capitão do time na época, e a gente ganhou 2-0 para o Fluminense. E a zagueiro jogou eu, Alexandre Torres, toda a geração, né, de Valdir, Pimentel, todo aquele Carlos Germano, enfim, toda a geração daquela garotada. Então, esse jogo do Vasco me marcou muito. O Fluminense eu joguei pouco, mas também teve um clássico também, muito bom contra o Botafogo, né? Também foi um belo jogo e me marcou muito esse jogo, porque eu fui bem nesse jogo e a gente conseguiu uma vitória. A mais marcante foi um jogo do Campeonato Brasileiro com o Corinthians. A gente ganhou de 5-0, foi 5-0, 5-1. Eu não recordo. O Flamengo jogou muito e tem a rivalidade das duas torcidas, das duas maiores torcidas do Brasil. Esse jogo marcou muito, essa vitória do Flamengo sobre o Corinthians, Campeonato Brasileiro. Tem muitos. Você falar um só, eu vou falar dois. Pela amizade que eu tenho com os dois, né? Pela bola também, Romário e Bebeto. Bem, muita gente fala, mas merecido por tudo que apresentou o Nova Iguaçu. É claro que todo mundo pensava no Vasco, no Botafogo, no Fluminense na final, mas não se deu. O Nova Iguaçu mereceu, nos dois jogos que jogou com o Vasco, foi melhor do que o Vasco e mereceu estar na final. E o Flamengo foi melhor do que o Fluminense e mereceu estar na final. Sobre o Nova Iguaçu, se você pegar do início da competição até a chegada à final, entrou entre os 4 e não saiu mais. Então, mérito do Nova Iguaçu. Um belo trabalho de todos do Nova Iguaçu, da gestão, de todos que trabalham lá, e o Flamengo pela força que tem. A gente já sabe o Tite fazendo um ótimo trabalho, o time vem crescendo a cada jogo, merecido para Nova Iguaçu e Flamengo estar nessa final. Os outros não mereceram, porque não jogaram bem, e tanto o Flamengo como o Nova Iguaçu foram melhores. Eu gostaria de viver a vitória do tricampeonato do Vasco, que nos marcou, né? Ele foi lindo e esse jogo contra o Uruguai, Brasil 2-0. Eu sempre digo que essa foi a maior atuação, eu jogando, tá? Não é? Outros vão ter outra. Eu jogando com a seleção brasileira foi a maior atuação da seleção brasileira, perfeita. Não sofreu, jogou bem. Aquilo que eu falei, a volta do Romário, os 2 gols, tudo isso marcou e muito. Bem, todo mundo que chega, eu me recordo quando o Diniz chegou, ganhou de 5-1 da Bolívia. Vai ter o dinizismo. Todo mundo elogiando, depois pau pra caramba. Agora começamos ganhando da Inglaterra lá, tudo bem diferente. Diniz ganhou da Bolívia, mas o início é tudo muito flores. Eu acho que o Dorival não tem que pensar nisso. Pensar no futuro, concordo com ele, trabalhar com a juventude, mudar sempre, testar todos. Porque em Copa do Mundo você não pode testar. E todos que forem à Copa, se tiver oportunidade, machucou, coloca para jogar, porque é a força. Confio em Dorival, confio no trabalho dele, vamos esperar, aguardar. É muito cedo para ter essa euforia que todo mundo tem. Eu venho de 2 Copas do Mundo, de tristeza, de alegria, de críticas, enfim. Pezinho no chão é a melhor coisa do mundo. Ótima vitória, jogou bem com a Inglaterra e vamos seguir caminhando. O Maracanã é a vida, é um sonho de qualquer jogador. Eu tinha 2 sonhos, jogar no Santa Cruz, tinha 2 sonhos grandes, de infância. Meu sonho era jogar no Santa Cruz, joguei lá no Arruda, o time onde eu iniciei minha carreira. E o outro, não tem esse jogador que não queira jogar no Maracanã brasileiro. Pisar nesse palco aqui é mágico, por tudo que aconteceu, de alegria, de tristeza. O Brasil perdeu 50 aqui, mas 93 teve aquela bela vitória para o mesmo Uruguai. Né? Então, acontece a vida aqui, tem muita tristeza para Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, qualquer outro time. Mas esse estádio, quando eu joguei, me lembra, quando eu jogo no Maracanã, quando eu jogava no Maracanã, quando eu venho em alguns eventos, eu não jogo mais hoje, mas participar me remete à minha infância, de dizer, eu joguei no Maracanã. Eu fiz um gol só no Maracanã, esse jogo pelo Guarani. Mas isso aqui, para mim, é uma satisfação, né? Ter jogado aqui por tudo que representa o Maracanã para o Brasil e para o mundo principalmente. Não, eu acho que o melhor jogador do campeonato, né, eu passo para fora de campo, treinador, acho que é o Carlinhos do Cal, né, o treinador do Nova Iguaçu, é um belo trabalho, mas assim, você tem um Carlinhos atacante que está muito bem, que é o atacante, mas o Arrascaeta é um fora de série, né? A defesa do Flamengo está jogando muito,
né? Mas o Arrascaeta é aquele jogador fora de série, é impressionante o que ele joga, né? O Flamengo, alguns jogos ele não jogou porque poupou alguns jogadores, né, por ter voltado mais tarde, mas o Arrascaeta realmente é um belo jogador. Bom, em relação à resenha de Maracanã, eu tenho uma fantástica 93, eliminatórias contra a Uruguai. O Parreira trouxe a gente aqui para... Não vai ter treino não, caminha aqui só, vamos ficar batendo um papo. E eu estava com o Romário. Ele vinha, ele não foi convocado em nenhum jogo, ele veio para esse jogo do Uruguai. E ele senta comigo aqui no Maracanã, ele falou, Ricardo, eu e ele sozinho, ele falou, amanhã eu vou dar um chapéu, uma caneta, eu vou fazer 2 gols. Aí eu brincava com ele, falei, mas tudo tem bola para isso. Ele, o quê? Não tem bola para isso, você vai ver amanhã. E no jogo contra o Uruguai, ele dá uma caneta no primeiro tempo e dá um chapéu no cara. Aí a gente vem pro túnel, eu falei, e aí? Ele falou, tu não viu a caneta e o chapéu não? Agora tu vai ver os 2 gols no segundo tempo. Ele deu a caneta, deu o chapéu no primeiro tempo e no segundo tempo ele fez 2 gols contra o Uruguai. Esse é o Romário.